Fazer contato com Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do MST. Bom dia, Kelly. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo e assistindo. Kelly, nesta semana o governo de Jair Bolsonaro instituiu um programa que acelera a titulação de terras e que na prática, segundo muitos especialistas, legaliza a grilagem ao terceirizar a função da regularização fundiária para os municípios. Como é que você viu essa portaria, Kelly? Muito grave, e é bastante importante que a gente se atente a isso, porque isso ocorre em meio à pandemia, final de ano, e as atenções elas sempre estão muito dispersas, então é muito importante que a gente se levante contra essa portaria, porque na realidade o secretário de Assuntos Fundiários, Naban Garcia, com essa portaria, ele está querendo se colocar acima do Congresso Nacional, porque nós tivemos, durante a pandemia, uma movimentação por parte dos ruralistas em tentar aprovar o PL 2633, que regularizaria a grilagem no nosso país, arrecadando cerca de 65 milhões de hectares de terras públicas da União para os ruralistas, para o agronegócio, para a mineração. Isso foi rejeitado pelo Congresso, foi retirado de pauta. Então, a derrota que eles tiveram no Congresso Nacional, agora um secretário, de Estado quer ser um gatuno, quer assim, se aproveitar da situação do final de pandemia, uma segunda volta de casos, de infecções, e ele, numa atitude absurda, enfrenta o Congresso, impõe isso em forma de portaria, e é um absurdo, porque isso com certeza é uma porta escancarada para o crime de grilagem de terra no nosso país. Agora, isso vai também acabar impedindo, novos projetos de assentamento, de reforma agrária, a regularização também de territórios quilombolas, de áreas indígenas. Quer dizer, é muito prejuízo em uma portaria só, né, Kelly? Pois é, na realidade, Glauco, essa portaria ela está em sintonia com o plano do golpe na questão agrária no nosso país. E é muito importante que esse plano do golpe, ele começa ali com a 13465, que é uma lei que foi sancionada pelo Michel Temer, e ela regulariza a questão fundiária, trata da questão fundiária no campo e na cidade, com vários prejuízos, inclusive aos movimentos de luta pela terra e também por moradia. Nessa 13465, eles permitem a regularização fundiária, de latifúndios até 1.500 hectares nos 9 estados da Amazônia Legal. Essa mesma lei que também aponta para a questão da possibilidade de titulação de domínio, para os assentamentos de reforma agrária, inclusive os assentados podendo vender essa terra ou colocar essa terra em garantia bancária para um empréstimo, junto aos bancos. E também essa lei, ela acaba deslegitimando o acampado, aquela pessoa que está anos e anos debaixo de lona, lutando pela terra, que apontou para o Estado a existência de uma ilegalidade ali agrária. Esta lei também deslegitima o acampado, como uma pessoa que possa ser selecionado e efetivamente ser assentado de reforma agrária. Depois disso, teve uma série de outras medidas por parte do governo, aí já o governo Bolsonaro, para poder retomar essa lei 13465. Aí aqui eu daria destaque para o decreto 10.166, que foi editado pelo governo Bolsonaro no final do ano passado, também em dezembro como esse, e esse 10.166, ele acaba assim exclusivizando, que o assentado ele não pode mais escolher entre um título definitivo, de assentamento que seja um CDRU, por exemplo, que é uma concessão de direito real de uso, ou um título de domínio, que é aquele para incentivar as vendas de terras, E isso o Bolsonaro faz através da imposição de um decreto, E agora essa portaria aí realmente é um absurdo, Porque além de afetar a reforma agrária, porque é uma forma de municipalização da reforma agrária, porque você cria aí um núcleo municipal operacional,
e, enfim, para poder identificar onde tem áreas para ser regularizado e tal, isso com certeza, né, também afeta a reforma agrária, mas também afeta a própria questão, digamos, de um bolsão de terras públicas existentes no nosso país que poderia ser arrecadada e destinada à reforma agrária, tal como diz a lei brasileira. Não é uma questão de programa de governo, é uma questão de Constituição. Toda terra tem que cumprir uma função social. Se ela não cumprir uma função social, ela tem que ser arrecadada para a reforma agrária. E toda terra pública, seja ela da União ou terra devoluta do Estado, ela tem que ir necessariamente para a reforma agrária, para a demarcação de terra indígena e para a área quilombola. Isso é lei, mas a lei é sistematicamente desrespeitada pelo governo Bolsonaro, por seu secretário Nabhan Garcia, que é um ruralista, né, assim, de origem, né? Ele é um dos formadores da UDR no nosso país, um miliciano, né, das milícias rurais, comprovadamente, né, por toda a luta. Nós, inclusive, já derrotamos o Nabhan Garcia no passado, porque arrecadamos uma terra, uma fazenda que era dele irregular. Hoje é um assentamento de reforma agrária, né? Então, enfim, tem um histórico aí muito ruim, né, em torno desses secretários de assuntos fundiários. Agora, Kelly, para as pessoas terem a noção, né, da gravidade dessa portaria, queria que você falasse a respeito da relação da grilagem que o governo, na prática, quer legalizar com problemas históricos do Brasil, como a violência no campo e a própria devastação ambiental que a gente vê aumentar nesse período do governo de Jair Bolsonaro. A grilagem, ela remonta, né, a uma prática que é uma prática muito rudimentar, e que infelizmente faz parte da história do nosso país, né, junto com o latifúndio, né, que essa concentração de tanta terra em poucas mãos, que é responsável por várias mazelas sociais, inclusive pelos problemas de desigualdade social. É um absurdo, com tanta terra que a gente tem no Brasil, a gente fechar o ano com quase 15 milhões de pessoas passando fome, né? Então nós temos riquezas suficientes, né, do ponto de vista dos recursos naturais, para a gente não estar nessa situação tão dramática que nós estamos do ponto de vista social e econômico. Então, o Brasil precisa de uma reforma agrária. Esse é um tema muitíssimo atual. E a grilagem, ela é uma prática, né, de envelhecimento rudimentar de documentos forjados, quer dizer, documentos ilegais, que eram feitos por, enfim, supostos proprietários ou pessoas que queriam ser proprietários de determinada terra, e tudo isso feito com a anuência do Estado e também dos cartórios. E essa prática era uma prática de envelhecer esses documentos novinhos em folha, através da urina do grilo, né? E essa técnica tão rudimentar deu origem à palavra grilagem, né, que vem daí. Isso, então, agora com técnicas muito mais modernas de grilagem, ela é um roubo, é um saque das terras públicas, né? E cada brasileiro, cada brasileira tem que se revoltar contra isso, porque são terras públicas da União, portanto é terra do povo brasileiro. No âmbito dos estados, também nós temos as terras devolutas, né, que são terras sob responsabilidade dos governos dos estados. E o golpe, ele tem uma pauta, né, do ponto de vista agrário, e uma dessas pautas é arrecadar essas terras e não dar para quem precisa, porque isso seria o correto, né? Inclusive até por uma questão de justiça social, né, de reparação à escravização indígena negra no nosso país, né, ao processo, né, enfim, de proliferação, né, da pobreza e da miséria, né? Mas nada disso está colocado, né, do ponto de vista de uma reparação, de justiça social. O que está colocado é que a grilagem, ela vai servir aos grandes proprietários de terra, às empresas, né, que são ricas, milionárias, né, não perderam nada na pandemia. Mas essas empresas, que são as empresas do agronegócio, elas, enfim, também enfrentam, né, estão dentro de uma crise de valorização do capital, e elas tentam dilapidar ao máximo, né, países que são países tão dependentes e tão subservientes como o caso do Brasil. Então, a grilagem de terra, ela está relacionada a uma face de expropriação também, que nós estamos vivendo com muita força aqui no nosso país. Isso sem falar de toda a temática da estrangeirização, que apesar de ser, né, ilegal por parte de empresas do nosso país,
elas têm ocorrido em larga monta, principalmente através da questão do mercado imobiliário, né, de terras e da participação das empresas estrangeiras através dos fundos de investimento. Então, é muito grave o que está acontecendo no nosso país, Glauco, e isso com certeza mostra que a questão agrária e ambiental estão muito relacionados, estão passando a boiada de fato e abrindo, né, a destruição florestal, ambiental, ela abre caminho para a expansão da fronteira agrícola e mineral, né, também da mineração, e isso está no centro aí das atenções do governo Bolsonaro. O povo brasileiro precisa se levantar contra isso. Agora, justamente nesse aspecto, Kelly, como é que está sendo articulada a mobilização contra essa portaria? Que tipo de iniciativas estão sendo planejadas para tentar barrar mais esse retrocesso? Olha, nós teremos 3 datas importantes agora em dezembro, Glauco, que vão nos ajudar a colocar um foco, né, uma lupa sobre esses problemas que nós estamos passando aqui no Brasil, inclusive com denúncias internacionais. Isso porque, né, nós estamos, então, nos articulando para poder protocolar junto ao Supremo Tribunal Federal uma ADPF, a exemplo do que fez também os indígenas, para que a gente possa denunciar o que está acontecendo em relação à questão agrária brasileira e também fazer alguns pedidos do ponto de vista da paralisia total da obtenção de terras, né, da falta mesmo da reforma agrária, cada vez mais o INCRA se tornando uma agência reguladora, né, uma grande imobiliária estatal para atender os interesses privados. No dia 9, nós vamos ter uma audiência com a CID, que é a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, ligados à OEA. Esta audiência ela foi motivada pelo despejo do Quilombo Campo Grande, um assentamento do MST lá no município de Campo do Meio, em Minas Gerais, que foi despejada, né, com um rigor de crueldade, uma parte das famílias, e a outra parte que conseguiu ficar no local também continua ameaçada. Então, isso foi motivado, né, essa pauta dos despejos motivou essa audiência com a CID, mas nós vamos colocar tudo isso que está acontecendo no Brasil, também vamos fazer essa denúncia internacional. Essa audiência será acompanhada, né, por pessoas de grande relevância no meio internacional, entre elas Pérez Esquivel, né, será testemunha dessa audiência, advogados internacionais, jornalistas internacionais, para que a gente possa dar luz, né, ao que está acontecendo aqui no Brasil. E no dia 10, Dia Internacional dos Direitos Humanos, a gente pretende fazer algumas ações simbólicas, respeitando, né, os critérios do ponto de vista sanitário, do distanciamento social, mas algumas ações simbólicas, com poucas pessoas, evitando aglomeração, para poder fazer a denúncia disso, né? Além das ações de solidariedade, que o MST está muito envolvido, né? Então, mesmo nessa nossa condição tão adversa, o nosso povo dos acampamentos e assentamentos já doou, até o momento, 3.800 toneladas. São 3.800.000 quilos de comida que sai da roça, mas encontra panelas vazias nas periferias urbanas, isso é desesperador. Então, por isso, nós estamos lutando com toda a força contra a fome, contra a miséria, mas defendendo a reforma agrária. Nunca antes, Glauco, o Brasil precisou tanto de uma reforma agrária. Nós vamos lutar com tudo para isso. E a gente vai acompanhar, vai continuar cobrindo essa luta também, Kelly. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do MST. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.